pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Trindade e você está aqui no canal Além da Vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aí do outro lado assistindo o nosso conteúdo que foi preparado com muito amor e muito carinho para você. Se inscreva já em nosso canal, ative os sininhos de notificações para que você não perca os próximos vídeos que vamos trazer exclusivamente para vocês. O renomado professor e cientista da sua época que entrevistava os médiuns para poder falar com os espíritos e trouxe para a nossa vida o que hoje conhecemos como a doutrina espírita. Eu estou falando dele, Allan Kardec. E hoje, é claro, que não poderíamos começar esse vídeo ou falar de qualquer assunto espiritual sem antes falarmos desse codificador que dedicou a sua vida para o ensino e o estudo da doutrina espírita. Vamos junto conferir um pouco mais sobre a vida e a história de Allan Kardec. Nascia em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, aquele que celebrizaria sob o pseudônimo Allan Kardec. De tradicional família francesa de magistrados, foi batizado pelo padre Barthé em 15 de junho de 1805, na igreja Saint-Denis de la Cruz-Rosée, e recebia o nome de Hippolyte Léon Denisart Rivail. Em Lyon, fez seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdon, na Suíça, a fim de estudar no Instituto Célebre do professor Pestalozzi. Desde os 14 anos de idade, Kardec já procurava ajudar os seus amigos menos adiantados, tudo aquilo que ele já vinha aprendendo dentro de sala de aula. Ao todo, Kardec se dedicou 40 anos seguidos ao estudo da ciência e como pedagogo. Kardec também teve participação imensa na reforma do ensino francês para sua época. Foram 35 anos dedicado ao magnetismo. Então nós estamos falando, é claro, de uma pessoa que era cientista e era pedagogo, conhecido em toda a França, como Hippolyte Léon Denisart Rivail. O pseudônimo Allan Kardec chegaria anos depois de sua vida, sem sequer Kardec saber da sua missão que tinha sobre a Terra, se transformar o codificador da doutrina dos espíritos. Mas foi somente em 1854, através do seu amigo Fortier, que Kardec ouve falar pela primeira vez dos fenômenos mesa girantes. Um fenômeno esse que estava acontecendo em toda a França e ganhara proporção cada dia mais. Era um fenômeno mediúnico onde os participantes se reuniam numa mesa, colocavam as mãos sobre ela e evocavam os espíritos dos entes queridos ou de a quem ali estivesse para responder o chamado. E muitos deles afirmam, inclusive em revistas de épocas, que eram atendidos. Essas mediunidades ao quais eles estavam ali, essas sessões mediúnicas ao quais eles estavam participando, chamava a atenção de muitos cientistas da época, mas não era o suficiente para que Kardec colocasse os seus olhos de cientista ainda sobre os efeitos. Mas foi em janeiro de 1855 que as coisas começaram a mudar, através de outro cientista da época, o Sr. Carlotti, que era também muito conhecido e muito querido no meio científico, que Kardec passa a olhar com outros olhos para esses fenômenos, não mais querendo ver somente como um efeito que estava acontecendo sem naturalidade. Ele queria encontrar respostas como cientista e como pedagogo. Foi então que Kardec, através da senhora Play de Maison, resolve fazer a sua primeira visita ao encontro mediúnico. E é aí que muda toda a história de uma vida de um professor e pedagogo. Dias depois, já na casa da senhora Play de Maison, Kardec encontra-se reunido na sessão mediúnica, onde ele passa então a ver com seus próprios olhos os fenômenos que ocorriam com os efeitos que todo mundo comentava. A intervenção espiritual sobre os médiuns. E Kardec passa então a enxergar que aquelas respostas aos quais eles faziam uma pergunta vinham sempre com respostas muito inteligentes. E ele começava a se perguntar: uma mesa não tinha cérebro para pensar, da onde viria tamanho conhecimento?
E Kardec, então, ali naquela mesma sessão com a senhora Plaide Maison, ainda acompanha também uma psicografia direta, uma psicografia realizada numa cesta de bico, que era um método muito utilizado na época. Conhecemos, através de Francisco Xavier, que a psicografia direta pelo lápis e as mãos, com alguns médiuns, atualmente já é mais fácil, mas naquela época, como não se tinha tanto conhecimento da mediunidade em si, era utilizada uma cesta, e nessa cesta tinha uma haste, e na ponta dessa haste tinha um lápis. Então, o médium em si, o catalisador, colocava a mão sobre a cesta, e a cesta começava a psicografar sobre um papel. Isso mesmo, as respostas eram todas dadas psicografadas. Era importante destacar que a senhora Plaide Maison não era a única envolvida nesses trabalhos. Existiam ali também outras médiuns que contribuíram e muito para a criação do que mais tarde conheceríamos como o Livro dos Espíritos. Juliet e Caroline foram duas médiuns importantíssimas que fizeram com que Kardec conseguisse trazer todo o conhecimento e conteúdo dos espíritos superiores para o que hoje formamos como a doutrina espírita. Através de assíduas frequências de Kardec nas sessões mediúnicas, era mais do que natural que o seu interesse como cientista e pedagogo tomassem a tona de si mesmo, e várias questões que eram mantidas antes, que não se encontravam as respostas, Kardec começou a elaborar. E são perguntas sérias, são perguntas que trazem efeitos tanto morais para a nossa vida, quanto compreensão de muitas outras coisas ao quais antes eram incompreendidas. No Livro dos Espíritos, nós somos capazes de encontrar perguntas e respostas elaboradas pelo próprio Kardec, não enviado para um único médium, mas sim para outros médiuns que existiam na época, onde o Espírito da Verdade, os Espíritos superiores, forneciam sempre as mesmas respostas. Então não foi tirado de um único médium, não foi inventado por uma pessoa, mas sim, foi vindo de vários pontos a mesma pergunta com a mesma resposta. Nasci então em 18 de abril de 1857 a obra conhecida até hoje por todos os espíritas no mundo, o livro chamado O Livro dos Espíritos. É importante colocar que sim, houve muita perseguição religiosa na época, porque era mais do que natural que a França já tinha um regime doutrinário e considerava necromancia toda e qualquer pessoa que viesse a ter comunicação com o mundo espiritual. E após o lançamento da sua primeira obra, vendendo mais de 1.500 exemplares na época, Kardec sim, foi perseguido também. Para preservar os demais envolvidos na construção dessa obra, Hippolyte então decide assinar sob o pseudônimo de Allan Kardec, que segundo ele mesmo, o seu mentor espiritual, Zéfiro, havia lhe contado que 44 a 55 anos antes de Cristo, Kardec havia sido um druida. E sim, ele recebia então naquela época o nome de Allan Kardec. Então, para que não houvesse confusão entre o seu lado pedagogo e cientista e o seu lado codificador, Kardec então passa a assinar suas obras como Allan Kardec. Existia no velho continente apenas uma folha dedicada aos interesses espíritas e à sua divulgação. Foi então que Kardec se apercebeu da necessidade urgente de criar uma folha que periodicamente pusesse os estudiosos espíritas a par do que se passava no mundo e que metodicamente instruísse sobre as mais variadas questões doutrinárias. Foi então que em novembro de 1857 que Kardec cria então a Revista Espírita. Finalmente, em 1º de janeiro de 1858, para a França e agora também para o mundo, Kardec criava a Revista dos Espíritos e finalmente sim, estava em circulação um conteúdo que poderia e conseguiu colocar as pessoas que tinham as mais diversas curiosidades sobre o mundo espiritual
a par de todas as sessões mediúnicas ao quais ele frequentara. Não somente ele, como outros casos que iam acontecendo de época, revista essa que podemos sim hoje encontrar de maneira fácil, basta apenas nós digitarmos em qualquer provedor de internet. Entre os anos de 1855 a 1869, Kardec passa a se dedicar 100% à doutrina dos espíritos, escrevendo as suas 5 grandes obras psicografadas, vinda através dos grandes espíritos superiores para toda a humanidade. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. Eu vou pedir para vocês, para o meu assistente pegar. Você está rodando, né? Esqueceu de trazer o livro. Traga o livro aqui. Só um minutinho, pessoal. O livro está chegando. Obrigado, meu ajudante. O primeiro livro de Kardec é o Livro dos Espíritos, que traz perguntas e respostas com conteúdos os mais diversos, desde a nossa criação, as criações de Deus, a criação do universo, existe vida fora a Terra? O que acontece conosco depois que nós vamos dessa vida para outra vida? É um livro que eu aconselho muito a qualquer pessoa, mesmo não sendo da doutrina espírita, a ter esse conteúdo em sua casa. Caso você também não tenha condições financeiras para adquiri-lo, a Federação Espírita Brasileira fornece em PDF gratuitamente. A segunda obra de Kardec é o Livro dos Médiuns, que traz um conteúdo gigantesco para todos aqueles que possuem mediunidade, tanto desenvolvida quanto está para desenvolver. O que é um médium? Quais são os tipos de médiuns existentes? Eu sou um médium? Que você aí é um médium? Perguntas como essas que vão ser encontradas aqui no Livro dos Médiuns. E principalmente para você que já tem sensitividade, já tem algum grau de mediunidade, vai conseguir também entender o que acontece com você. O terceiro livro de Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro sensacional que todos deveriam ter em sua casa, serve para todo o momento da sua vida, porque fala nada mais, nada menos do que o nosso querido Mestre Jesus. Sim, aquelas parábolas que Jesus falava naquelas épocas antigas, através dos espíritos superiores, nós conseguimos entender um pouquinho mais o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas e também entender um pouquinho mais da trajetória de Jesus segundo os próprios espíritos. Eu particularmente amo esse livro. O quarto e grande livro de Allan Kardec é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Esse livro aborda temas como provas, expiações, como as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, o porquê que morre uma criança já tão jovem, o porquê que uma pessoa tão querida acaba contraindo algumas doenças, karmas, enfim, ele vai trazer várias histórias e várias colocações de ensinamentos para você que quer aprender um pouco mais sobre o céu e o inferno segundo o Espiritismo. O que é o umbral? Também seria muito interessante para você adquirir conhecimento. Vou trazer conteúdos como esse e muito mais nos próximos vídeos. Não percam! Outro livro de... Não. Igual o último. Tá? É o último? A quinta e grande obra de Kardec é a Gênese, segundo o Espiritismo, o início de tudo, como Deus criou a Terra, como foi feito o nosso planeta Terra, o que era-se antes de ser, era realmente o nada, o Espírito de Deus pairava sobre as águas realmente. Então nós vamos entender através da Gênese, segundo o Espiritismo, como foi formado o nosso planeta. Talvez até outros planetas vamos acabar descobrindo dentro dessa grande obra. A criação da humanidade corpórea e espiritual e do mundo material sempre foi, desde a antiguidade, um tema palpitante e polêmico. Confesso a vocês que é um livro maravilhoso para você que morre de curiosidade da formação de tudo. Não deixe de conferir. Lembrando a todos, gente, que esse conteúdo pode se adquirir de graça pela Federação Espírita Brasileira. É só entrar lá, dar um clique e baixar em PDF, tá bom? Chega ao fim a sua missão em 31 de março de 1869,
por um aneurisma, Kardec acaba nos deixando, mas deixando-nos em corpo físico, porque o seu conteúdo predomina até hoje no universo espírita. E no Brasil, principalmente, ganha-se cada vez mais força, porque não se trata de uma doutrina que visa a fazer somente o bem para si, mas também para os outros, fazendo com que você sempre pense no próximo passo que você vai dar, tentando se tornar uma pessoa melhor, para sempre oferecer o melhor. Então eu convido a vocês, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Mais conteúdos eu vou trazer para vocês. Como eu disse, não dava para nós irmos para mais à frente sem antes iniciarmos com Allan Kardec. Ele que abriu toda essa janela de oportunidades para que hoje nós pudéssemos entender os efeitos mediúnicos que acontecem no nosso dia a dia, entendermos que Deus é perfeito e que nós somos falhos. Nós sempre buscamos culpa em alguém e nunca somos capazes de olhar a nós mesmos. Então convido sempre para você, fica comigo, curte, compartilha, inscreve-se e passa para a maior pessoas que você puder compartilhar esse vídeo, porque você vai estar ajudando talvez uma pessoa que esteja precisando muito ouvir que a vida continua, porque a vida vai além da vida. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo.